Olá, programa Interação de hoje como nosso convidado César Salti. César é vice-presidente da Icatu e presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças do Rio Grande do Sul. César, muito obrigado por sua participação aqui conosco, é um grande prazer ter você aqui. É isso, eu que agradeço de estar aqui contigo. César, gostaria de trazer como primeiro ponto, na verdade, o que a Icatu faz? Qual é o core business da Icatu? A Icatu é uma companhia de seguros que trabalha basicamente benefícios ligados à vida humana. Ou seja, nós não somos uma companhia de seguros que trabalha proteção a bens. Nós trabalhamos proteção às pessoas nos riscos sociais de morte, sobrevivência e invalidez. O que é isso, basicamente? É uma companhia que trabalha os riscos que a pessoa tem através da administração financeira. Então, a gente tem uma área muito grande, muito especializada em administrar recursos terceiros, recursos de pessoas físicas e jurídicas, e também esses riscos, como eu comentei, de morte e invalidez. Basicamente, isto. Isso é um grande benefício que nós trazemos para a sociedade, né? Conversávamos anteriormente, ao início do programa, se os governos tivessem essa visão também, essa poupança, não é? Para a diluição dos riscos, o quanto nós poderíamos ter diminuição das demandas em educação, saúde. E aí eu gostaria que você explicasse por quê. Na realidade, há muitos anos eu defendo essa tese, né? Eu digo isso, que o segurador de vida, ele deveria ser beneficiado, ou ele deveria ter como parceiro os governos, estadual, municipal, federal, sempre. E de uma forma ou de outra a gente tem, através de alguns incentivos fiscais, que os produtos acabam ganhando para a sociedade, como no que diz respeito à previdência privada. Mas o que acontece no que diz respeito a seguro de vida, tá? Especificamente, vamos imaginar o seguinte, uma família, marido e mulher, um filho, 2, e riscos sociais normais, morte e invalidez. E na realidade também tem um risco de envelhecimento, de sobrevivência. Claro, né? A produtividade diminui no decorrer do tempo. A produtividade diminui, a capacidade de trabalho diminui e também a própria capacidade física em trabalhar diminui. Mas vamos nos concentrar no primeiro momento no risco de morte e invalidez. O casal tem renda, hoje em dia, naturalmente, os dois têm renda, fruto daquela renda mantém um filho numa escola privada, mantém um plano de saúde privado e tem determinado padrão de consumo. Em determinado momento, um dos dois morre prematuramente. A renda do casal, obviamente, passa a ser renda de um, mas a despesa se mantém. O que acontece? Aquele filho, muitas vezes, não consegue mais se manter numa escola privada, vai para uma escola pública. Ou aquele plano de saúde privado não consegue mais ser pago, acaba na saúde pública. Os gastos mantendo os mesmos e a receita diminuindo. Claro, e o padrão de consumo da família diminui. Esse ônus saiu da administração privada, daquela família, e caiu para o Estado. Por isso que eu costumo dizer que o primeiro a defender a saúde privada, ou a previdência privada, ou o seguro privado, deveria efetivamente ser os governantes. Por causa que é uma forma de deixar a sociedade assumir os seus riscos e não cair os riscos sociais nos braços do Estado. E qual é a recepção que você encontra quando você apresenta essa ideia ao setor público? É muito boa, via de regra é muito boa, tanto no setor público, quanto nas próprias pessoas, quanto, digamos assim, quando tu vai tratar de sensibilizar a pessoa. O que nos falta, via de regra, é a lucidez que o alto período de tempo, com inflação exacerbada, ou sem mecanismos de controle, ou sem mecanismos de regulação, geraram em nós. Ou um alto período de tempo trabalhando sob slogans errados. No passado, o setor público prometia, ou o governo federal prometia, através das aposentadorias, 20 salários mínimos. Hoje paga 10 e tem um fator previdenciário que diminui. Ou defendiam slogans que faziam, como a gente teve na época do governo Figueiredo, aquele slogan assim, plante que o João garante. O que acontecia? Tu tirava a responsabilidade do indivíduo e jogava a responsabilidade no Estado. E hoje a gente vive um mundo completamente diferente. A inflação não só é algo obsoleto, como é algo fora de moda. A inflação é uma coisa que está em desuso no mundo, né? Apesar de a gente estar
digamos assim, sem atingir os alvos de inflação, mas isso é outro tema. E também não estamos tão fora assim. Não é tão fora, ainda é patamar aceitável. Mas apesar disso, assim, aquela inflação que nós tínhamos não existe mais, aquela possibilidade não existe mais. Os nossos mecanismos hoje de regulação são tão eficientes ou mais eficientes que os melhores mecanismos de regulação do sistema financeiro mundial. Então, assim, é uma outra realidade. E a estabilidade econômica gera não só uma sociedade, mas como uma geração toda já mais suscetível a se sensibilizar, a trazer a responsabilidade para si, a assumir os seus próprios riscos, a formar reserva. Saindo da questão da morte e da invalidez, ou até ainda passando rapidamente sobre isso, complementando. Eu dei o exemplo da morte, eu poderia dar um exemplo pior. Se um dos dois no casal fica inválido, além de não gerar receita, passa a gerar uma despesa. O padrão de vida cai abruptamente. É uma situação muito mais sofrida, mais traumática. Exato. Tu tem um outro efeito, que é a questão do envelhecimento natural, que essa vai acometer a todos nós. E ou tu abdica um pouco de consumo para ter uma reserva que vai se converter em renda e vai manter o teu padrão de vida, ou tu tende a ter um problema. E hoje o Brasil crescendo do jeito que está, com cada vez mais tentações devido ao nosso enriquecimento, fica mais difícil reduzir o nosso padrão. Eu acho que assim, por um determinado período de tempo, a gente sofre o problema da demanda reprimida. Então o consumo vai vir. Mas conforme vai passando o tempo e subindo na pirâmide social essa situação, essa reflexão, o guardar, o poupar, passa a virar praxe, passa a virar algo do cotidiano, algo comum. Você acredita que as famílias brasileiras hoje, elas têm se preparado melhor para a situação financeira, para a situação de trabalho? Hoje o Brasil vive praticamente o pleno emprego. No que diz respeito à questão de poupança, eu te garanto que sim. A gente vai ver as reservas de previdência, elas crescem sistematicamente, dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você tem uma estimativa porcentagem que a gente possa ter crescido nos últimos anos, César? Eu não trouxe isso, tá? Mas assim, o que eu posso te afirmar é, a gente cresce substancialmente acima dos mecanismos normais, a gente cresce em previdência acima dos mecanismos normais e tradicionais de poupança. Então, a poupança cresce X, a previdência privada tem crescido em patamar superior. A gente vem crescendo. Isso significa também uma consciência das pessoas em formar reserva de médio e longo prazo. Porque a previdência privada, especificamente, primeiro ela ganhou um benefício, que é um benefício, digamos, a nível de tributário, que é um benefício imbatível do mundo. Todo investimento que tu faz em previdência privada, até 12% da tua renda bruta, tu deduz da base de cálculo do imposto de renda. Então, o governo, ele abriu mão de uma tributação, entendendo que tu está formando reserva, para, na realidade, tirar um pouco essa responsabilidade dos braços do governo. Porque tu está garantindo o teu padrão de vida através de abdicar de consumo. Então, ele gerou um diferimento para esse tributo. Mas fazendo essa relação do público, da Previdência, como é a Previdência pública? Como você enxerga a Previdência pública? Hoje os impostos ainda têm que ser muito altos para sustentar essa diferença. Enquanto a privada se sustenta, a pública se torna sustentável. São duas coisas completamente distintas e até bacana esclarecer. A Previdência privada é um regime de capitalização, onde tu faz poupança para ti. Então, eu, todos os meses, vou depositar algo para fazer uma poupança para mim. Isso é a Previdência privada. A reserva é minha, é individual e eu tenho gestão sobre ela. A Previdência Pública é um negócio que nasceu, o primeiro insight sobre Previdência Pública nasce na Alemanha com Bismarck. Teve a Revolução Industrial. O que era a Previdência antigamente? A Previdência antigamente era o campo. O ente de Previdência era o campo. O filho trabalhava no campo e sustentava o pai. O filho depois ficava mais velho, tinha seus filhos que trabalhavam no campo e sustentava ele. E o ciclo se estabelecia. Com a Revolução Industrial, sai do campo o herdeiro, digamos o seguinte, vai para a cidade, vai trabalhar na indústria. O velho, aquele profissional, aquele trabalhador, ele envelhece e ele não consegue, não tem o herdeiro para trabalhar e sustentar ele. Por outro lado, sai
aquele trabalhador rural que foi para o campo e virou um profissional da indústria, envelheceu e perdeu o emprego, mas ele não sabia mais trabalhar no campo. Então quebrou o ciclo. E aí o Bismarck faz isso, ele cria um imposto, ele recolhe parte da receita, ele faz um caixa em matéria de governo para que esse caixa sustente a velhice ou envelhecimento do trabalhador, seja rural, seja o trabalhador da cidade. Tá? Então a Previdência nasce no regime não de capitalização, de repartição. Todos os trabalhadores ativos pagam um tributo para sustentar aqueles que estão inativos por envelhecimento ou por invalidez. O problema é que quando isso foi implementado no Brasil, o Brasil era um país de jovens. Nós tínhamos 8 trabalhadores ativos para sustentar um aposentado. Hoje nós temos 1,4 ativo para um aposentado. Fazendo uma analogia, uma cesta de pães. É como se tivesse 8 trabalhadores colocando 8 pães numa cesta e um aposentado retirando. Exato. Hoje nós temos 1,5 pão sendo colocados e um sendo retirado. Exatamente. E a tendência disso é piorar. Piorar, por um lado, eu vou te dizer assim, tu vai dizer, pô, piorar, que coisa ruim. Ou graças a Deus, porque a gente está vivendo muito mais. Em 1910, a expectativa de vida no Brasil era 33 anos. Hoje, 100 anos depois, a gente tem uma expectativa de vida conforme o Estado brasileiro, porque eu costumo dizer, a gente não tem um Brasil, a gente tem Brasis. É verdade. A expectativa de vida em Alagoas é 59 anos, mas aqui é 74, 76 anos no sul do Brasil. Perfeitamente. Então, a gente tem Brasis, mas a expectativa de vida nossa hoje no sul é mais do que o dobro do que a expectativa de vida que nós tínhamos há 100 anos atrás. César, eu gostaria que parássemos neste ponto, que retomássemos em seguida, porque a seguir vamos continuar falando dessa diferenciação da previdência privada e da previdência pública. Então voltaremos a seguir, peço que fiquem conosco e até daqui a pouco. Estamos de volta com Interação, hoje com César Salti, vice-presidente da Icatu e presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul. César, conversávamos anteriormente a questão da diferença entre a previdência privada e a previdência pública. Comentei do exemplo dos pães. Eu acho que o ponto, a informação que você trouxe, de que antigamente no Brasil, como um país jovem, nós tínhamos 8 pessoas contribuindo para cada uma que retirava, fiz a analogia dos pães, né? 8 pães sendo colocados e um retirado, e que hoje colocamos 1,5 pão e retiramos um, e a tendência é que piore. Qual é a nossa expectativa de reverter esse processo? Porque o que a gente vê de tantas queixas de tributação é que temos mais pessoas pagando. Tu não vai mais do que reverter esse processo. Essa que é a questão. A nossa sobrevivência, ela vai ser cada vez maior ou melhor. A gente tem a expectativa de vida no Japão hoje é de 84 a 85 anos, sociedade inteira. E o Brasil caminhando para lá. E a gente está caminhando para isso. Já se diz que até 2050, o Brasil, quando a gente vai ter, em matéria de mundo, a população equilibrada, ou seja, o número de nascimentos fica igual ao número de mortes, o número de óbitos, o Brasil vai estar equiparado ao Japão de hoje. Nós também vamos ter uma expectativa de vida de 84, 85 anos, levando em consideração tudo. Não só a morte ao nascer, como também a morte em todas as classes sociais. Ou seja, a Previdência, ela vai voltar a ter a característica que o Bismarck desenhou lá há muito tempo atrás. Ela vai ser só assistencial, ela vai ser só algo básico, ela não vai ser nada para manter padrão de vida. Por isso, há um tempo atrás, o governo federal tomou uma atitude excelente, fantástica. Ele copiou uma legislação americana, que na realidade é o 401k nos Estados Unidos, e deu o benefício fiscal, deu o incentivo fiscal. Disse que quem contribui para a previdência privada pode, ou seja, para a sua própria poupança, pode diferir o imposto de renda sobre essa contribuição, ou seja, deduz da base de cálculo. Essa é uma iniciativa fantástica. Essa foi uma iniciativa fantástica e esse é um dos mecanismos de estímulo a que a Previdência faça essa curva de adesão. Agora, não parece a você essa diferenciação ainda, para encaminharmos aos próximos assuntos, mas para esclarecer, essa diferença entre a pública e a privada, a impressão que temos é a questão da meritocracia. Quando fazemos uma privada,
nós pagamos um determinado valor e sabemos o benefício que vamos colher. Na pública, muitas vezes, ou em muitos casos, nós encontramos na mídia, em diversos exemplos, Mas tu não sabe. de que temos pessoas pagando menos e colhendo benefícios maiores. Vamos lá, a gente tem que separar os mundos, tá? Tu tem a nossa previdência privada, na realidade tu deposita, e quanto maior o depósito que tu fizer, Maior o benefício. quanto maior o período de tempo que tu deixar, Einstein dizia isso, Einstein dizia o seguinte, a maior força não é a energia nuclear, a maior força são os juros compostos. Então, na realidade, se tu fizer um depósito e deixar por um longo período de tempo, esse depósito rendendo a teu favor, um dia desse você estava fazendo uma palestra no interior do Paraná, em Marechal Cândido Rondon, para a Associação Comercial, eu estava falando sobre isso. Se uma pessoa, ao invés de dar um carro de 20 mil reais para o filho, 30 mil reais, vamos dizer 30 mil reais, ao invés de dar um carro de 30 mil reais para o filho, quando ele fez 18 anos, dá um carro de 20 e deposita 10 mil num plano de previdência, aos 65, aqueles 10 mil viraram uma reserva tamanha que garantiu a aposentadoria do filho. Então, no que diz respeito à previdência privada, se tu forma reserva, tu vai ter uma renda proporcional à reserva formada e ao tempo. Na previdência pública é uma incógnita. Tu está contribuindo hoje para sustentar, digamos assim, os aposentados de hoje. Quanto maior essa massa de aposentados e quanto maior o número ou menor o número de trabalhadores contribuindo, essa relação vai se estabelecer. Em determinado momento tem que fazer outro pacto social, como foi feito quando se reduziu de 20 salários para 10 o teto, e diminuir de novo. E a tendência é de diminuir. Ou tu ou alguém acha que a expectativa de vida vai diminuir? Claro que não. Não vai diminuir. É um processo irreversível. Então, na realidade, a grande mensagem no que diz respeito à Previdência é: tu vai viver cada vez mais. Poupe. Porque tu não pode contar com a população contribuindo para manter o teu padrão de vida, porque vamos ter muitos aposentados. E uma coisa interessante, o Brasil é um dos países que está sofrendo o envelhecimento populacional mais rápido do mundo. A gente está, porque está nascendo menos filhos. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo é muito comum e até é interessante o teu telespectador pensar nisso. Eu tenho 4 irmãos, mas eu tenho um filho. Eu não conheço ninguém da minha idade que tenha 5 filhos. E eu conheço muitas pessoas da idade dos meus pais com 5 filhos. O número de nascimentos por casal diminuiu. São as gerações se ajustando às novas realidades. Pois é, só que é menos gente jovem que tu bota no mercado de trabalho e mais gente com mais idade para ser mantida por esse regime de repartição. César, muito boas essas observações, mas eu queria agora evoluir a nossa conversa e partir para um outro lado, né, um outro escopo. A questão das causas sociais, que sei que a Icatu é participante, e sei que são várias. Gostaria que você contasse um pouco os trabalhos que vocês fazem. Eu acho que é muito importante que quem está em casa possa entender esse trabalho e muitas vezes até participar. O que você poderia contar para a gente? Vamos lá. A Icatu é uma companhia de vida, como eu comentei. O que a gente trabalha, na realidade, é tudo que diz respeito a gente, a vida. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com a sociedade. A gente acaba tendo um nível de sensibilidade muito grande, porque todo segurado ou todo processo que passa por nós significou ou uma trajetória de vida ou uma perda. Então, a gente é uma companhia que acaba tendo um nível de sensibilidade maior para isso. Hoje, no estado, e nós temos muito envolvimento com causas sociais no país todo, no Rio Grande do Sul, eu vou te dizer que a gente tem algumas. Por exemplo, o Instituto de Transplante de Órgãos, o Via Vida. A Icatu é apoiadora, junto com a Gerdau e com outras empresas, é apoiadora há muitos e muitos e muitos anos de todos os projetos que a Via Vida faz. Tá? É um trabalho presidido pela dona Lúcia e é uma entidade fantástica e exemplar. De novo, uma entidade privada, mantida por contribuições de pessoas físicas e empresas privadas, que acolhe pessoas que vão se submeter ou se submeteram a um processo de transplante e que precisam hospedagem em algum tratamento básico. Então, essa é uma causa exemplar, eu acho que a gente está envolvido. Parabéns, é um belo trabalho. Tem uma outra instituição no Rio Grande do Sul também que é exemplar, que é o Instituto da Criança com Diabetes,
que inclusive daqui nos próximos meses tem aquela caminhada tradicional no Parcão, que movimenta 40, 50, 60 mil pessoas. É um evento já muito reconhecido. É um movimento exato, do Dr. Balduino, tudo. E a gente, em dezembro, já fechou o patrocínio da corrida que vai ter, dessa caminhada que vai ter no Instituto, em maio. Porque todos os anos a gente fica próximo. Porque, óbvio, toda vez que eu me aproximo de instituições que, de uma forma ou de outra, trabalham em preservar a vida humana, em alongar a vida humana, eu estou fazendo algo bom para a sociedade, eu estou fazendo algo bom para o nosso próprio negócio, porque a gente está interferindo ou tentando interferir nos fatores de risco que o nosso negócio tem. Essa é uma sinergia altamente positiva, é uma bela iniciativa também. Fora o que a gente faz e acaba tendo envolvimento, que na realidade são atividades esportivas e culturais, a gente fechou um patrocínio muito interessante com a dupla de velejadores que vai representar o Brasil nas Olimpíadas. E a gente fechou o patrocínio 4 anos antes das Olimpíadas. E o Brasil tem muita tradição na vela. E casualmente, esses velejadores estão treinando em Porto Alegre. Aí que tu vai trazer uma medalha de ouro para o Brasil, hein? E esses velejadores estão aqui, a gente pode ver no Guaíba muitas vezes o barco deles lá com a vela, com a marca da Icatu. E a gente tem um envolvimento também com a cultura. A gente patrocinou esse ano um show da Isabela Fogaça, que foi muito bacana, no Bourbon. Agora, nesse momento, estamos patrocinando o Chico Buarque, que está fazendo shows no Rio e em São Paulo também. A gente tem uma proximidade muito grande. Inclusive, manter uma gravadora para dar apoio aos artistas. Aí eu te digo o seguinte, aí a holding, através de do nosso acionista, da Cátia Almeida Braga, ela tem a participação na Biscoito Fino. E ela tem uma gravadora que é única e exclusivamente música popular brasileira. Única e exclusivamente artistas nossos. E a gente traz para Porto Alegre seguido um artista ou outro, e a Icatu está sempre junto, ou patrocinando, ou apoiando, levando clientes, parceiros e distribuidores para estarem conosco nesses momentos. Ótimo, César. Eu gostaria, para darmos um encerramento, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, os valores que você acredita. Eu acho que a gente tem um momento de Brasil maravilhoso. Eu estava até uns dias atrás conversando com meu filho sobre isso. Meu filho tem 24 anos. Eu estava dizendo, olha, talvez seja um dos melhores momentos da história do nosso país para ser brasileiro, para dizer eu sou brasileiro, eu acredito nesse país, esse país vai crescer e eu vou crescer junto. Estava brincando com meu filho falando sobre isso. O momento, acho, e a palavra para mim mais forte nesse momento é perseverança. É um país, é um momento de país que o que a gente faz, a gente acredita, a gente consegue, e se não conseguiu ainda, é porque ainda não renunciou o suficiente. Porque tudo que a gente quiser construir nesse país hoje é terreno fértil, vai brotar e a gente vai colher. E nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá e nós estamos chegando. Então eu reforço só nesse momento final do teu programa, agradecendo a oportunidade de estar contigo e dizendo o tanto de credibilidade, que não é mais só credibilidade, de certeza que a gente tem no futuro do nosso país. César, muito obrigado por essa mensagem tão positiva para os nossos telespectadores. Agradeço aqui a sua participação, desejar muito sucesso para a Icatu e dar os parabéns ao trabalho que você faz à frente do IBEF. Obrigado. Bom, nossos telespectadores, eu gostaria de agradecer a sua audiência, dizer que continue interagindo conosco pelo e-mail da nossa TV, ubratv@ubratv.com.br, e que continue interagindo conosco via Twitter, pelo @Gustavo_N. Muito obrigado e até a próxima.